Fala, concurseiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo, sou professor aqui da Help Concursos e no vídeo de hoje nós vamos ver a quarta aula sobre redação oficial. Se você perdeu alguma das primeiras aulas, vai lá, assiste e depois volta aqui, beleza? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o padrão ofício, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Mas antes de começarmos a ver as regras do manual, nós precisamos falar de uma mudança que aconteceu. Na versão anterior do Manual de Redação, ele fazia a diferenciação entre três expedientes, que era o aviso, o ofício e o memorando. O aviso era entre ministros de Estado, era uma comunicação que havia entre eles. O ofício ele era usado em geral para as demais autoridades. E o memorando era para comunicações no mesmo órgão, ali na mesma instituição. Mas o novo manual, ele excluiu essa diferenciação. E ele diz que agora só vai haver o formato ofício. Então, não existe mais nem memorando e nem aviso. Vamos analisar, então, como que é esse padrão ofício. Vamos falar sobre o formato e sobre a diagramação que ele tem. Eu vou deixar um exemplo, aqui uma imagem, com o ofício pronto. E em cima dele nós vamos fazer as considerações sobre os itens e sobre como que eles devem estar ali no papel, como que devem estar no documento. Então vamos começar pelo cabeçalho. O cabeçalho ele vai ser sempre na primeira página do documento e ele vai ser centralizado. O que vai constar nesse cabeçalho? Primeiro é o brasão das armas da República. Esse brasão ele vai poder estar tanto em cores quanto em preto e branco. E deve-se evitar, aqui no cabeçalho, utilizar a marca da instituição. Deve dar prioridade para o brasão. Também deve estar o nome do órgão principal que está enviando esse documento. O nome de órgãos secundários, quando for necessário, sempre da maior para a menor hierarquia. E o espaçamento deve ser o entre linhas simples, de 1 centímetro. Também deve haver a identificação daquele expediente. Então vai ter o nome do documento, o tipo do expediente, por extenso com letras maiúsculas, a indicação da numeração. Deve ser usado a abreviação de número, que deve seguir esse formato que está aí no exemplo. Também deve ter as informações do documento, como o número, o ano, sempre com 4 dígitos, siglas usuais do setor que expede o documento, também da menor para a maior hierarquia, e separado por barra. E o alinhamento dessa identificação deve estar na margem esquerda da página. Após isso, nós vamos colocar o local e a data do documento. Também deve seguir as regrinhas que estão no manual. Então, primeiro vai se colocar o nome da cidade, seguido da vírgula. Uma observação é que não pode se colocar aqui o estado, é só mesmo o nome da cidade. Depois nós vamos colocar o dia. O dia, ele também não pode ter 0 antes, né? Se for dia 1, por exemplo, você não pode colocar 01. Você vai colocar só 1. Ou só 2, 3. Não pode haver 0 à esquerda do número. E após nós vamos escrever o mês. O mês ele deve ser escrito todo em letra minúscula. Você não pode iniciar o mês com uma letra maiúscula. E o ponto final na data. O alinhamento do local e data deve ser sempre na margem direita da página. Aí nós vamos para o endereçamento. O que deve conter o endereçamento? Primeiramente, o vocativo. Então, você vai usar ali o pronome de tratamento, que for cabível para aquela autoridade. Depois, você vai colocar o nome do destinatário, o cargo da pessoa, do destinatário, e o endereço postal de quem vai receber esse expediente. Ele deve estar dividido em 2 linhas. Na primeira linha, você vai colocar a informação
da localidade, do logrador ali, né, na rua onde aquela pessoa mora. E no caso, quando for um ofício para o mesmo órgão ou para o mesmo setor, aí não tem a necessidade de se colocar isso. Mas você tem que colocar alguma informação específica daquele setor. E na segunda linha, vai se colocar o CEP da cidade, separado por espaço simples. Também, na separação entre a cidade e o estado, pode ser substituído a barra pelo ponto ou então pelo travessão. E quando o ofício for para o mesmo órgão, aí não tem essa obrigatoriedade de informar o CEP. Pode ficar apenas com uma informação da cidade e do estado. E o alinhamento do endereçamento ele deve estar sempre na margem esquerda da página. Lembrando que no endereçamento nós não vamos usar o pronome de tratamento Vossa Excelência, e sim o Sua Excelência. Então, aí, quando você for escrever um ofício, no endereçamento você pode colocar a Sua Excelência, o Senhor, ou então a Sua Excelência, a Senhora, que é o modo correto de se utilizar. E quando o pronome de tratamento apropriado for Vossa Senhoria, aí você vai colocar no endereçamento ao Senhor ou à Senhora. E é importante frisar que, nesse caso, não se pode utilizar a expressão a Sua Senhoria ou Senhor, ou a Sua Senhoria Senhora. Além de ficar repetitivo, também é errado, não se deve utilizar essa expressão. Agora vamos analisar o assunto, como que deve ser o formato dele. O assunto ele deve dar uma ideia geral daquilo que o documento está tratando, de uma forma rápida, de uma forma sucinta. Como que deve ser o formato aí do assunto? Você vai colocar primeiro a palavra assunto, 2 pontos, e vai escrever uma frase que resuma aquele documento. Essa frase ela vai começar com letra maiúscula e o manual sugere que ela deve ser bem rápida, né? Deve utilizar de 4 a 5 palavras. Esse texto inteiro, essa frase inteira, ela vai estar em negrito, vai estar em destaque. Você vai colocar um ponto final no final da frase e o alinhamento dela é na margem esquerda da página. Vamos falar agora sobre o texto do documento. O texto ele vai ter 2 hipóteses e cada uma dessas hipóteses vai ter um formato diferente que deve ser utilizado. A primeira hipótese é quando aquele ofício ele não é usado para encaminhar algum documento. Então, sempre que o ofício for para informar algo, fazer algum pedido ou alguma comunicação, ele vai seguir 3 etapas. A primeira etapa é da introdução, depois o desenvolvimento e no final uma conclusão. Como deve ser feito cada uma delas? Na introdução, você deve procurar ser o mais objetivo possível. Então o manual pede para evitar expressões como tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, e ao invés disso, ele faz uma sugestão de utilizar informo, solicito, comunico, para ser mais objetivo aquele ofício, para o texto ele não ficar perdendo tempo, né? Para você não ficar colocando expressões desnecessárias. No desenvolvimento, você vai detalhar o assunto daquele documento. E aí, se contiver mais de uma ideia, aí você vai dividir essas ideias em parágrafos diferentes, o que vai trazer mais clareza àquela informação. E no final, você vai fazer uma conclusão. Aí você vai afirmar a posição sobre o assunto. Já quando o ofício ele for para encaminhar algum documento para algum outro setor ali daquela instituição, ele vai seguir uma outra estrutura. Vai haver somente uma introdução e um desenvolvimento. Como que vai funcionar a introdução? Se aquele ofício de envio de documento tenha sido solicitado
por alguém, por algum outro departamento, então, na introdução, deve haver uma referência àquele expediente que solicitou esse encaminhamento. Agora, se não tiver sido solicitada a remessa daquele documento, então você deve iniciar com a informação do motivo de você estar encaminhando aquele documento. E você deve indicar os dados completos daquele documento, como tipo, data, origem, ou signatário e o assunto de que ele se trata, e a razão pela qual ele está sendo encaminhado para aquele setor da instituição. Depois disso, se houver necessidade, aí vai ter o desenvolvimento daquela informação. Então, se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que ele está encaminhando, aí ele pode acrescentar parágrafos de desenvolvimento, mas também não é obrigatório. Então, quando o ofício for para enviar algum documento, é bem simples. Você vai só explicar por que está enviando aquele documento. Não precisa ficar escrevendo coisas desnecessariamente. Como que deve ser a formatação do corpo do documento? Aí vale para as duas hipóteses que nós falamos, né? O alinhamento vai ser justificado, o espaçamento entre linhas vai ser espaçamento simples, os parágrafos eles vão obedecer a um recuo de 2,5 cm de distância da margem esquerda. O espaçamento entre os parágrafos vai ser de 6 pontos. E caso o texto tenha 3 parágrafos ou mais, cada um dos parágrafos ele deve estar numerado. Só que a gente não vai numerar nem o vocativo e nem o fecho. A fonte que nós vamos utilizar vai ser ou a fonte Calibre ou Carlito. No corpo do texto, a fonte vai ter 12 pontos. Em alguma citação que a pessoa queira fazer, ela vai utilizar a fonte Calibre ou Carlito, 11 pontos. E se tiver também alguma nota de rodapé, aí a fonte vai estar em 10 pontos. Se for necessário usar algum símbolo que não exista na fonte Calibre ou Carlito, aí podem ser utilizadas as fontes Symbol ou Wingdings. E após você escrever ali o seu texto, devem ser utilizados os fechos. O fecho é a despedida que você vai fazer para aquela autoridade. Então, no caso de autoridades que são superiores a quem está enviando aquele ofício, você vai utilizar o fecho respeitosamente e vírgula. E quando for uma autoridade de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, vai ser utilizado o atenciosamente e a vírgula. Como que deve ser a formatação do fecho? O alinhamento vai ser a margem esquerda da página, com um recuo de 2,5 cm de distância da margem esquerda. Um espaçamento simples entre as linhas e o espaçamento entre os parágrafos de 6 pontos. E não vai ser numerado, né? Não vai contar como parágrafo esse fecho. Depois, nós vamos fazer a identificação do signatário. O signatário é a pessoa que está enviando aquele ofício. Então, vai ser colocado o nome daquela autoridade, grafado em letras maiúsculas, sem a utilização de negrito. Depois, embaixo, vai ser colocado o cargo daquela autoridade que está expedindo, seguindo essa formatação. Só vai ser colocado as iniciais em letra maiúscula, e caso tenha preposição no meio, né, do nome do cargo, essas preposições elas devem ficar em minúsculo mesmo, não deve se colocar em letra maiúscula. E o alinhamento da identificação vai ser no centro da página. Na identificação, também o signatário ele deve assinar o nome dele. Só que o manual diz que não deve haver aquela linha que o pessoal costuma colocar em cima do nome para facilitar a assinatura. Não deve ter aquela linha. E outra recomendação do manual é que essa identificação do signatário ela nunca fique uma página isolada
daquele documento, né? Então, a pessoa escreveu o corpo do texto, ficou muito grande, não teve espaço, né, para a identificação do signatário. Aí a pessoa decide colocar em outra página. Não deve ser feito isso, para não ocorrer equívocos, né? E também para não correr o risco de perder aquela página. Então, é sempre bom deixar a identificação junto com alguma parte do texto. Então, pode passar algum parágrafo do texto para outra página e aí sim colocar a identificação do signatário. Agora nós vamos ver a numeração das páginas. A numeração ela é obrigatória apenas a partir da segunda página. Ela deve ser centralizada e tem que seguir essa formatação. Ela vai ficar ou no rodapé ou 2 centímetros acima da margem inferior. E a fonte que deve ser utilizada é a Calibre ou Carlito. E por fim, no rodapé vão ser colocadas as informações da instituição que está enviando aquele documento. Por exemplo, o endereço, o telefone, o CEP, a cidade, o site. Então vai ficar tudo ali no rodapé. E também, se for necessário colocar alguma nota, alguma informação especial, também vão ficar ali no rodapé. E para a gente finalizar o vídeo, vamos ver mais algumas regrinhas de formatação e depois como deve ser feita a apresentação do documento. Então, com respeito à formatação, o papel que deve ser utilizado deve ser sempre no tamanho A4. As margens, a margem esquerda tem que ter no mínimo 3 centímetros de largura e a margem direita deve ter 1,5 centímetros. As margens superior e inferior devem ter 2 centímetros. O cabeçalho, que nós já vimos, ele deve ter no máximo 5 centímetros, contando a partir da margem superior do papel. E o rodapé, ele é 2 centímetros e ele fica dentro daquela margem inferior. Agora, o manual vem falando sobre algumas características da apresentação do documento. Ele fala que a impressão do ofício ela pode ocorrer nas duas faces do papel, na frente e no verso. Mas, quando for no verso, deve-se inverter o tamanho da margem, né? Então, a margem esquerda e direita elas vão ter as distâncias invertidas. Para, se precisar encadernar, por exemplo, vai ficar mais fácil de examinar aquele documento. Também os textos, eles têm que ser em preto e branco, porque se você for inventando cor ali, pode dificultar o entendimento daquela informação. Já as cores, elas podem ser utilizadas, mas no caso de gráficos, né, de ilustrações, aí sendo colorido é até melhor, facilita o entendimento. Destaques. Pode-se destacar algumas palavras no texto, mas deve ser utilizado com cuidado. Quando for destacar alguma palavra, dê preferência para usar o negrito, mas sem abusar. Deve-se evitar destacar palavras utilizando o itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a sobriedade e a padronização do documento. Então, nós temos que lembrar que a redação oficial, né, o texto oficial, ele não tem um caráter estilístico. O objetivo dele não é chamar a atenção, é transmitir dados ou fatos. Então, não se pode ficar acrescentando coisas ali só para chamar a atenção. Agora, no caso de palavras estrangeiras que apareçam ali no texto, elas sim devem ser grafadas com o itálico. Sobre arquivamento. Dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos. Deve ser utilizado preferencialmente formato de arquivo que possa ser lido e editado pela maioria dos editores de textos utilizados no serviço público, tais como DocX, ODT ou RTF.
Então aqui vem falando para você facilitar o seu trabalho, guardar aquele arquivo de texto, né? Porque quando aparecer novamente a necessidade de produzir um ofício com o mesmo objetivo, você não vai precisar ficar reescrevendo tudo de novo, né? Já vai ter lá tudo prontinho, só vai ter que alterar o arquivo. E aqui fala para salvar nos arquivos de texto que são mais comuns e mais utilizados, né? Como o DocX, por exemplo. O manual também fala de como nós devemos salvar o nome daquele arquivo. Ele fala que para facilitar a localização, os nomes dos arquivos eles devem ser formados da seguinte maneira. Primeiro deve-se colocar o tipo do documento, depois o número do documento, o ano com 4 dígitos e algumas palavras-chave para facilitar entender sobre o conteúdo daquele texto. Então ele dá até dicas, né, de como você deve salvar aquele arquivo para facilitar a sua vida na hora de você procurar um modelo, né, para fazer um ofício. Esse foi o vídeo sobre padrão ofício. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você curtiu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre as melhores matérias de concursos públicos.